Olá pessoal, meu nome é Jacqueline e sejam bem-vindos aqui ao canal. Antes de começarmos o vídeo, já sabem, subscrevam o canal caso não sejam subscritos, deixem o vosso gosto se gostarem deste tipo de conteúdo e partilhem com alguém que achem que pode gostar. Antes de começar, quero-vos só fazer aqui uma perguntinha. Este vídeo vai ser sobre os livros que li no mês de agosto. Este mês não vai haver vlog do TBR Game porque eu fiquei extremamente doente e não tinha capacidades para estar a gravar diariamente à medida que ia lendo e as opiniões à medida que ia lendo, então não há vlog. A pergunta que eu vos queria fazer antes de começar a entrar nos livros que efetivamente li tem a ver com a forma da organização deste tipo de vídeos, o formato deste tipo de vídeos. Eu costumo fazer estes vídeos começando do primeiro livro que terminei até ao último livro que terminei no mês. Vocês preferem que eu mantenha esse tipo de formato ou gostavam mais de ver, por exemplo, dos que estão menos bem classificados para os que ficaram melhor classificados em termos do meu gosto? Ou seja, dos que têm menos estrelas para os que têm mais estrelas de classificação. Vocês preferem por ordem de leitura ou por ordem de classificação? Era uma das perguntas que eu vos queria fazer. Depois, outra pergunta é, em termos destes vídeos, como está a acontecer este mês, em que eu estou envolvida em vários projetos, se preferem a organização por projeto ou uma organização normal, seja por ordem de leitura ou por ordem de classificação. O que é que preferiam em termos visuais ou em termos de percepção daquilo que vos estou a transmitir? Deixem na caixa de comentários o que é que vocês acham sobre esse assunto. Começando finalmente aqui então o vídeo. Este vai ser um vídeo compridinho, preparem-se. Para já, como ainda não tenho a vossa resposta, vou fazer isto por projeto, sendo que não vai ser uma tarefa fácil, porque a pilha é gigante, eu tenho por ordem de leitura e vou ter que ir tirando e pondo e pronto. O projeto que tem menos livros foi o Agosto ao Quadrado, organizado pelo Silvéria, e para esse projeto eu li 3 livros. Ora bem, é melhor que nada e é melhor do que aquilo que eu tinha previsto inicialmente. Vou-vos então mostrar quais é que foram. O primeiro livro que eu terminei para este projeto foi o Heartstopper, volume 3, da Alice Oseman. Este livro chegou e eu agarrei logo nele para o ler, basicamente. Foi que passado 2 ou 3 dias, já estava a ler. E são livros que se leem muito rápido, porque são bandas desenhadas. E a história é muito envolvente. A partir deste livro já se começa a notar uma maior seriedade no tom e uma maior seriedade nos temas abordados. Já aborda temas mais sensíveis, como distúrbios alimentares, como problemas psicológicos, mas aqui ainda é só abrir a janelinha desse assunto para o futuro. Pronto. Tal como os anteriores, eu gostei muito, dei-lhe 5 estrelas na classificação do Goodreads e recomendo muito que vão ler esta série. Tem temas muito importantes, é super fácil de ler, não demora muito tempo e é muito fofo, é extremamente fofo. Vocês vão gostar de certeza, mesmo quem não tenha por hábito ler bandas desenhadas vai gostar de certeza, porque é uma história muito fofinha. Depois disso terminei uma banda desenhada aqui inesperada, que foi o Taproot, A Story of a Gardener and a Ghost. Este livro foi uma leitura inesperada, mas eu precisei de fazer aqui uma volta nos planos de leitura e então pensei em juntar mais um livrinho aqui ao Agosto ao Quadrado e para cumprir um outro desafio, que já vos vou falar mais à frente, e então coloquei aqui esta graphic novel. É uma graphic novel que não foi arrebatadora, longe disso, não é tão boa como o Heartstopper, mas é fofinha, é uma história de amor entre um fantasma e um jardineiro, lá está, mas o jardineiro não é um jardineiro normal, ele é um necromancer, portanto ele tem a capacidade de ver os fantasmas. E no início a história é muito sobre essa capacidade dele de ver os fantasmas e o que é que isso implica
em termos do mundo, os efeitos que isso tem no mundo, mas depois é como se a história tivesse ali um corte e abordasse depois um tema diferente, já pós saber-se que ele é um necromancer, e não sei porque não jogou bem com o meu gosto e não foi aquela coisa. Gostei, sim, foi fofinha, a arte é engraçada, pronto, mas não foi aquela coisa. Não foi toda aquela coisa. Por último, o terceiro livro e último que li para o Gosto ao Quadrado foi aqui o Heartstopper, o volume 4 da Alice Oldman, porque assim que terminei o outro eu queria pegar neste, né? Mas fiz aqui uma pausazinha, ainda li Taproot, mas depois assim pude, peguei nele, pronto. Após o anterior ter aberto as portas para aqueles temas mais pesados, este vem então realmente abordá-los de forma mais concreta e continua a ser fofinho, continua a ser um livro romântico, mas já é mais crescidinho, já aborda os temas de forma mais séria. Não deixa de ser leve, não deixa de ser fofo e não deixa de ter aquele toque mágico que faz com que seja muito fácil de ler, apesar de abordar temas um bocadinho mais pesados do que nos anteriores. Estou muito curiosa para continuar a ler esta série. É daquelas histórias que, por mais que uma pessoa leia, parece que nunca se farta e que quer mais e mais e mais e mais, e é o que eu sinto a ler estes livros. Não sei quando é que vai sair o quinto volume, acho que nem no estrangeiro saiu ainda. Acho que está previsto só para o ano, ou acho que é para o ano ou no final deste ano, já nem tenho a certeza. Portanto, ainda vamos ter muito que esperar, mas é sem dúvida nenhuma uma série que eu recomendo muito que leiam. Mais uma vez, estou aqui a repetir, mas realmente recomendo que leiam. Experimentem ler esta série se ainda não leram, porque vão gostar, sem dúvida nenhuma. Passando agora aqui ao projeto do Summer Bingo, o projeto organizado pela Dora. Eu só me faltavam ler 4 categorias para acabar o bingo, e os livros que eu tinha escolhido para essas categorias foram, efetivamente, os livros que eu li. Então, para a categoria número 4, livro que eu tenho adorado, eu li o If You Tell, de Greg Olson. Foi um dos primeiros livros que eu comecei a ler e que terminei no mês de agosto. Este livro fala-nos então aqui sobre uma história verídica, sobre uma mulher que nem mulher devia ser chamada, mas pronto, que faz abuso com as filhas e, inclusive, com pessoas que não lhe são nada ao longo da sua vida, e é a história de como esses abusos começaram e até culminar com a prisão dela. É um livro com um tema bastante pesado, com uma escrita muito crua, em termos de descrições, é muito detalhada, é muito descritiva, e percebo perfeitamente bem que haja pessoas que não aguentem esse tipo de nível de descrições e de coisas macabras. Para mim, pessoalmente, eu já estava preparada para uma coisa muito agressiva, e houve um momento ou outro em que me senti um bocadinho mais desconfortável e um bocadinho mais com aquela sensação de que talvez devesse parar para respirar fundo e processar aquilo que estava a ler, mas não o fiz. Acabei por não precisar propriamente de o fazer, consegui lê-lo sem problemas nenhuns, mas foi uma história muito dura. É uma daquelas histórias que nos deixa efetivamente a pensar na humanidade e naquilo que nós, enquanto ser humano, nos tornamos. Porque é que a humanidade tem pessoas, que gera pessoas assim com este tipo de doenças, porque isto é uma doença. É uma história muito forte, pronto, com um tema muito forte e que nos deixa realmente receosos pelo ser humano e receosos sequer para andar na rua, e a possibilidade de encontrarmos uma pessoa com este nível de manipulação e este nível de doença, que é mesmo assim brutal, sem dúvida nenhuma, e eu adorei a experiência de o ler e recomendo muito que se aguentarem um nível assim elevado de torturas físicas e mentais, recomendo, senão é melhor não se meterem por aí.
Para a categoria número 7, livro enguiçado, eu li um livro que já estava aqui na minha estante há muitos aninhos, que é A Herdeira de Kiera Cass. Ele estava aqui desde 2016, se não estou em erro, eu disse isso acho que no vídeo da TBR. E eu tinha-o aqui enguiçado porque estava à espera de comprar o seguinte para ler os dois logo de rajada. Entretanto, acabei por ler este porque precisava de um livro para esta categoria e este livro é mais fininho, eu sabia que eu ia ler depressa, portanto decidi ler. Pronto. Este livro é então separado da trilogia original. A trilogia original segue a América no seu processo de seleção e aqui fala-nos da filha do príncipe com a América. A Edeline é a herdeira do trono, é a filha mais velha, vai ser a primeira mulher a ser rainha e o reino está a enfrentar novamente problemas de pessoas que se estão a manifestar pós-fim das castas e a Edeline vai ter, portanto, um futuro complicado pela frente. Ela está a ser educada para governar, mas ela tem um feitio horrível. Ela é muito mimada. As suas tiaras, o seu quarto, os seus vestidos. Ela é extremamente mimada. E a mentalidade dela é extremamente mimada. Isso irrita profundamente. Tenho muita pena do rumo que seguiu esta história, porque eu adorei a trilogia original e este livro foi... Sinceramente, depois em termos da seleção em si, que fazem aqui para a Edeline, que trazem então o inverso da trilogia original. Temos aqui a princesa que vai escolher um pretendente no meio dos homens. Eles são todos muito genéricos. É triste, mas é verdade. Eles são praticamente todos muito genéricos. Há deles que o meu cérebro eliminou-os até. Se não fazem questão de fazer como eu, que sou teimosa e gosto de acabar mesmo tudo o que existe, se não fazem questão disso, não leiam estes dois, ignorem-nos, leiam só a trilogia original e já vão bem servidos. Para a categoria número 8, que se passe no verão, eu li o Aconteceu Naquele Verão, da Tessa Bailey. Este livro também me tinha chegado recentemente, aqui da Descortina, e eu sabia que era um livro que se passava no verão até por causa do título. Os livros da Descortina agora trazem aqui atrás uma forma de dizer o que é que contém o livro. E este livro tem quase 50% de muito picante, depois tem uma porcentagenzinha mais pequenina de irmãs inseparáveis, amizades frescas e de crescimento pessoal muito necessário. Acho que sim, acho que isso se adequa realmente ao conteúdo do livro. Esta história fala-nos sobre a Piper, que é uma menina rica, uma dondoca, que só tem relacionamentos fúteis, só vive relacionamentos fúteis, que o relacionamento maior dela durou 2 semanas ou 3, já nem sei quanto tempo é que foi, mas foi uma semana, coisa assim ridícula, uma coisa mesmo ridícula. E esse namorado que lhe durou mais tempo termina com ela e ela vai dar uma festa da romba, uma escandaleira, invadem propriedade privada para ir fazer essa festa. Aquilo é uma coisa assim absurda. E então, como castigo, o padrasto dela, que é a fonte monetária da família, como castigo tira-lhe a fortuna e obriga a ir para uma cidadezinha que vive da pesca para ir conhecer as raízes da sua família, o lado da família do pai que faleceu e sobre o qual elas não sabem muito, ela e a irmã. A irmã acaba por se voluntariar para ir com ela para não a deixarem sozinha, porque pronto, tem pena dela. E então aqui a Piper vai para essa vilazinha e é onde ela conhece o nosso protagonista masculino, que é o Brendan. Brendan. E então eles começam logo um relacionamento assim bastante picante. Claro que tem muitas coisas por trás que eu não vos vou dizer porque também não quero dar spoiler, mas ela é
Ela é uma mimadinha também, uma riquinha, mas acaba por ser caricato e acaba por ser engraçado vê-la ali naquele meio, ver as judiarias em que ela se mete. Mas foi um livro bastante leve, ri-me bastantes vezes, tem uma cena ou outra assim mais pesadinha, com um tema mais triste, mas no geral lê-se muito bem e é um livro muito descontraído e que dá realmente para rir enquanto uma pessoa está a ler. Se gostam de histórias mais chiclete, mais assim leves e descontraídas e pronto, que ainda passem uma boa gargalhada, mas com picante e bastante picante, acreditem. Este livro é para vocês. A nona categoria e última categoria que me faltava ler foi Sou uma Sereia na Areia e eu li o XOXO da Axie O. Eu tinha escolhido este livro porque eu não estava a ler com a jacket e ele não tem nada na capa e só tem o XOXO, que em inglês é beijinhos. E eu achei que seria interessante, até porque depois não diz mais nada, as pessoas ficam curiosas e perguntam que livro é que eu estou a ler. Mas passando à frente do porquê de eu ter escolhido este livro para o tema, a história deste livro fala-nos sobre uma rapariga que quer ser violoncelista, a mãe vai para a Coreia do Sul para cuidar da avó que está doente e ela vai com ela e depois envolve-se aqui no mundo do K-pop. Eu não vou estar a alongar-me mais sobre este livro. Se quiserem saber mais, aguardem por um vídeo que vai sair muito em breve sobre este livro e mais concretamente sobre o K-pop. Portanto, fiquem atentos. E pronto, isto conclui a minha participação com sucesso no Summer Bingo. Eu li as categorias todas durante estes 2 meses. Aliás, eu terminei, ainda faltava bastante tempo para o mês agora. Agora, para o meu TBR Game, uma das categorias era ler um livro que desse Mixed Feelings e eu para esta categoria tinha escolhido A Corda para a Vida, Chloe Brown, da Talia Hibbert, que foi o livro que eu efetivamente li. Aliás, convém dar aqui uma nota que eu, para o meu TBR Game, uma das minhas regras é não posso trocar os livros que escolhi. Ponto. Não posso trocar. Tenho que ler aqueles que escolhi. Os outros desafios não faz diferença. Agora, para a minha TBR, eu não posso trocar. Portanto, tinha escolhido A Corda para a Vida, Chloe Brown. Efetivamente li-o. Percebo o porquê dos Mixed Feelings. É um livro que a nossa protagonista sofre um quase acidente, uma experiência de quase morte, e por causa disso ela sente que se morresse naquela altura não tinha grande coisa a dizer sobre aquilo que tinha feito na sua vida. E então decide fazer uma lista de coisas a fazer, de desafios a cumprir para a sua vida, para melhorar nesse aspecto. Isto é a premissa. É um ponto importante a personagem principal sofrer de fibromialgia, que é uma doença muito complicada e que não é muito abordada assim na literatura, nem em nada no geral, mas pronto. E nesse sentido eu gostei muito de ficar a saber mais sobre essa doença, porque eu não sabia praticamente nada sobre ela e apesar de não abordarem em muito pormenor aqui no livro, acho que nos dá umas luzes daquilo que é viver com esta doença. Depois, este livro tem então o romance em que ela se envolve com o superintendente do prédio, ou seja, o porteiro. Né? É uma espécie de porteiro, mas eles lá têm aquele costume de... Eles acabam por também fazer pequenas reparações no prédio, a nível de canalização, de eletricidade, essas coisitas. E então ela envolve-se com o rapaz que está lá a ser superintendente do prédio, que é o Red. E basicamente o livro é muito nessa linha. É um romance simples, muito sinceramente não me encheu as medidas de todo. Eu gostei, mas não amei. E percebo o porquê deste livro ter mixed feelings, porque as personagens têm algumas atitudes assim um bocadito estranhas, assim, fora do normal, que não aconteceriam nunca na vida real. Lá está, pesa de forma positiva o facto de falarem de um tema não muito abordado normalmente na literatura, e pesa depois de forma negativa o facto do romance em si e da história restante não ter grande conteúdo e das brigas e dos conflitos serem assim um bocadinho ridículos. Acho que lhe dei 4 estrelas e
Se não dei, eu depois coloco aqui, mas eu tenho quase certeza que dei 4 estrelas. É um bom livro, não é um ótimo livro, pronto. E com o terminar deste livro, 5 euros. Ora, o próximo desafio era ler um livro ou uma série ou um livro que tivesse criados. Nesta categoria eu tinha escolhido ler O Herói das Eras, parte 1, de Brandon Sanderson, e acabei por decidir não o ler, porque eu já estava mesmo a ver que não ia conseguir lê-lo até ao fim do mês, e decidi usar a minha opção para remover um livro nesta categoria. Portanto, não li este livro e não vou levar castigo por isso, porque podia remover um livro. A categoria seguinte era ler um livro com um cavaleiro e eu li O Cavaleiro de Westeros e Outras Histórias do George R. R. Martin, que, como é bastante óbvio pela imagem e pelo título, tem então aqui um cavaleiro. Isto é um livro de contos do George R. R. Martin e tem contos muito variados, de fantasia, ficção científica, terror. Encontram aqui um bocadinho de tudo, encontram informações muito particulares sobre o autor e há aqui contos fantásticos, absolutamente fantásticos. Só houve um aqui que eu dei 3 estrelas, o resto foi de 4 estrelas para cima. Portanto, podem ver que para mim a qualidade dos contos foi muito boa mesmo. Se vocês quiserem saber mais sobre este livro, aguardem só um bocadinho que eu vou falar mais sobre ele quando falar da Maratona Mágica. E com isto, mais 5 euros. Depois, a outra categoria era um livro com um bom regente ou com uma coroa na capa, e eu tinha escolhido A Herdeira de Kiera Cass. Como podem ver, eu efetivamente li-o, já vos falei sobre o que é na parte do Summer Book Bingo. Se quiserem, voltem atrás para ver se vieram, se saltaram e não viram essa parte. Não vos vou dizer, não me vou estar a repetir. Terminei-o com sucesso e, portanto, mais 5 eurinhos. A última categoria era aquela do desafio de ler as primeiras frases dos livros e depois ler o livro que mais gostasse. E tinha escolhido o XOXO da XO. Já falei nele, vou falar nele mais para a frente, no tempo, num vídeo só sobre ele. E, portanto, já sabem, mais 5 euros. E com isto conclui-se a TBR do TBR Game e fiquei com um saldo de mais 20 euros, portanto 82,5 é o nosso saldo atual da poupança, o que é muito bom para o espaço-tempo que passou. Começando agora a falar do que eu li para a Maratona Mágica de Aurelian. Nesta maratona temos então de ler livros para cumprir objetivos para cada disciplina, para conseguirmos exercer depois, futuramente, uma profissão mágica. E eu vou muito atrás daquilo que é a personagem que eu criei. Se vocês quiserem saber, existe toda uma playlist com vídeos sobre esse tema aqui no canal. E então, vamos começar e vou tentar ser o mais rapidamente possível. Disciplina Conjuration. O primeiro nível de classificação é o WoW e era um livro com um tema de Necromancer. E eu tinha decidido ler para aqui O Herói das Eras, parte 1, de Brandon Sanderson, que, como disse anteriormente, eu vi logo que não ia ter tempo a ler, cancelei a leitura desse livro e para esse desafio li então o Taproot, A Story About the Gardener and a Ghost, de Kizzy Young, ou Kizzy Young, acho que é Kizzy, portanto é. Já vos falei sobre ele, está aqui a capa outra vez, mas já vos falei sobre ele na secção do Agosto ao Quadrado. Se quiserem saber mais sobre aquilo que eu achei, vão a essa parte. Depois, na mesma disciplina, mas para conseguirmos então o nível Q, era ler um livro com um osso na capa. Para este desafio eu tinha escolhido aqui o Corações Feridos, porque tinha aqui as caveiras na capa, mas depois o título original é Hard Bones, portanto o título também daria. Eu só depois é que me lembrei. Mas voltando, Corações Feridos, da Colleen Hoover, era o único livro que eu tinha aí dela que ainda não tinha lido. Neste livro, os nossos protagonistas são de uma faixa etária um bocadinho mais jovem do que os mais recentes que eu li, e é muito difícil falar sobre ele. Eu gostei muito, dei-lhe 5 estrelas na classificação do Goodreads. Esta autora, para mim, é quase sagrado que ela
me deixe completamente apaixonada pelas suas personagens e pelas suas histórias. Como é que eu vos vou falar sobre o que é que falo? A nossa protagonista teve uma infância muito complicada, a mãe dela é viciada em drogas e, portanto, ela passava muita fome, passou muitas dificuldades no seu crescimento e a nossa história começa quando a mãe dela morre de overdose e ela chega à casa e dá com a mãe morta e então ainda está naquele período de férias de verão antes de ir para a universidade, para a qual ela se esforçou muito para conseguir uma bolsa para poder ir e a mãe não pagou as contas da casa e, portanto, ela não tem alternativa se não ser ir viver para a casa do pai durante aquele período e é uma pessoa com a qual ela não tem qualquer tipo de relacionamento e ela sente-se muito revoltada por isso. É nesta viagem que ela conhece o nosso protagonista masculino, que é alguém muito misterioso e que admitidamente lhe esconde muita coisa e desde sempre ela sabe disso. Mas eles acabam por se envolver muito unidos por estes passados problemáticos que ambos têm, embora ela não saiba muito sobre ele, mas ela sabe que ele tem um passado problemático e aquelas coisas que uma pessoa nota noutra. É uma história muito envolvente que no final tem assim uma reviravolta esperada. Acho que é expectável aquilo que acontece mais para o fim. Não é? É uma surpresa o que acontece em particular, mas não como acontece. Pronto. Mas são sempre livros com temas muito pesados, com temas que nos deixam na ponta da cadeira, praticamente, e que eu recomendo muito que leiam. Os livros desta autora valem sempre muito a pena e eu não me canso de os recomendar. Depois, para a disciplina de Spells and Incantation, tinha que atingir a classificação D, ou seja, tinha que ler 3 livros. Para chegar a O, era escolher um livro numa roda de cor e ler um livro com essa cor. Calhou-me o rosto profundo e eu coloquei o XOXO da Axio. Já falei sobre ele, não me vou estar aqui a repetir novamente. Já sabem, um para trás, um para a frente. O melhor é verem o vídeo todo e pronto. Depois, para a classificação seguinte, que era Q, era ler um livro que tivesse na TBR de alguém. Eu aqui tinha escolhido o Lord Olympus, mas depois vi que o livro era bastante caro. Eu não podia estar a gastar esse dinheiro, porque já tinha comprado os Heartstoppers e os livros da Desrotina para o mês de setembro, portanto eu não podia estar a gastar esse dinheiro. E li o volume 3 do Heartstopper da Alice Oseman para aqui, porque vi que havia pessoas que estavam com ele na TBR e serviu perfeitamente bem para aqui. Já sabem, vão à secção do Gosto ao Quadrado para ouvir o que é que eu tenho a dizer sobre este livro. Para a classificação D, eu tinha que anotar no livro, e eu disse logo que ia escolher um dos livros que não tivesse para outra categoria. Eu decidi anotar aqui o Cavaleiro do Westeros e outras histórias do George R. R. Martin, porque como isto é um livro de contos, achei que até fazia sentido ter aqui anotações ao longo do livro. Foi o último livro que eu terminei no mês, já conta disso, porque para já também já o comecei tarde, e depois porque ainda demorei algum tempo a anotar. Eu não gosto de escrever nos livros, e então o que é que eu fiz? A cada parte que lia ou a cada coisa que eu quisesse comentar, coloquei um post-itzinho com os meus comentários sobre o que eu achei, sobre aquilo que eu pensei sobre o livro. Ele está, não sei se vou conseguir mostrar assim grande coisa, mas ele está com vários post-its assim ao longo do livro. Eu coloquei, no fim colocava assim os post-its maiores, mas depois ao longo da história em alguns momentos coloquei assim uns mais pequenininhos, pronto. Eu não vou estar aqui a alongar muito sobre os contos em particular deste livro. Eu, na minha opinião, do Goodreads, a minha opinião escrita, vão lá espreitar, escrevi os meus comentários sobre cada conto, mas vou-vos então dizer assim por alto, seguindo aqui o índice, o que é que isto contém. O primeiro conto que isto contém, então, As Solitárias Canções de Lauren Dor, é uma ficção científica assim com fantasia. Depois temos o Cavaleiro de Westeros, que é então passado no mundo da Guerra dos Tronos, muitos anos antes dos eventos da Guerra dos Tronos.
Portanto, é classificado como uma fantasia histórica, ou coisa assim do género, e é o único conto desse mundo que tem neste livro, apesar do marketing assim um bocadinho enganoso e duvidoso. Depois temos Uma Canção para Lia, que também é uma ficção científica. Temos A Cidade de Pedra, que também é ficção científica. Flor Mordentes, também é ficção científica com um bocadinho de fantasia também à mistura. O Caminho de Cruz e Dragão é ficção científica também e fala sobre temas religiosos. O Reis da Areia é uma ficção científica de terror. O Homem em Forma de Pera é terror. Sob Cerco é fantasia, julgo eu. Talvez também tenha ficção científica. E o Negócios de Peles é fantasia. São todos bastante bons, só houve um que dei 3 estrelas, que agora já não me estou a recordar qual foi. Mas se vocês forem à minha opinião do Goodreads, vão saber mais sobre o que é que eu achei sobre cada coisa. Lá está tudo muito melhor explicado do que eu alguma vez vos explicaria aqui. Depois, para a disciplina de Restoration, temos para a classificação ou era ler um livro com apenas um objeto em foco na capa, e eu para esta categoria li Metamorfose de Franz Kafka, que só tem aqui os caravelhos em destaque na capa e o resto da capa não tem nada. Este livro é bastante fininho, li-o bastante depressa. Para quem não sabe, ele estava no top dos piores livros que eu tinha na minha TBR. Vão ver esse vídeo, se no caso não tenham visto. E eu percebo porque ele estava lá. Tão pequenininho. É tão chato. Que é mesmo chato. O tema parece interessante, a ideia parece interessante. E depois a confecção foi assim um bocado chata. E depois parece que não tem nada para dizer. E não tem uma moral positiva sequer. É assim um bocado estranho. Eu não detestei, mas também é capaz de ter sido o pior livro que eu li no mês, sinceramente. Portanto, eu percebo porque é que ele lá estava nesse top. Para quem não sabe, é a história sobre um homem que um dia acorda transformado em escaravelho e o que ele quer é ir para o trabalho. Ele só quer ir para o trabalho. Portanto, é isto. Para a classificação que é, eu não tinha necessidade de ler livro para essa classificação, mas eu já tinha efetivamente lido este livro, portanto eu considerei para aqui, pronto, que é o Herdeira de Caracas, que já vos falei, e eu contei para aqui, apesar de não precisar desta classificação, mas pronto, queria tentar atribuir uma coisa a cada livro que li este mês. Com isto terminei os meus estudos, no entanto depois fiz umas quests extras para ganhar aqueles pontinhos extras para a minha personagem. E uma das quests que fiz foi o Study Buddy Required, que era um livro com uma personagem moralmente cinzenta, e para este livro eu li a continuação da Herdeira, li o A Croa, de Kiara Cass, porque eu considero que a Evelyn é uma personagem moralmente cinzenta, é uma personagem muito mimadinha, muito nuncanhinha, e então apesar de ser a protagonista e ser boa, tem esse lado que não é assim tão positivo. E ouvi em audiobook, porque eu não tenho o livro físico, depois quero comprá-lo para tê-lo fisicamente na minha estante, para ter a coleção completa, mas não o tenho agora atualmente. Não vos vou dizer a história, pronto, é a sequência da Herdeira e é o culminar da história. A quest seguinte foi o Artificer Supplies Required, que era um livro lido em 5 dias. E eu para aqui meti o Acorda para a Vida Chloe Brown, da Talia Hibbert, porque eu li-o em exatamente 5 dias. Outra quest foi o Discreet Help Needed, um livro com arbustos na capa, e eu considerei-o If You Tell, porque tinha na capa assim uns arbustos. Eu ouvi-o em audiobook, eu não sei se disse isso, mas pronto. Coloquei-o nessa categoria. Depois, para a quest Oops, They Did It Again, era um livro com as letras O, P e S no título. E eu coloquei o Aconteceu naquele Brown, da Tessa Bailey, porque o título original é It Happened One Summer, portanto tem essas letras todas aqui no título, e efetivamente, como uma maratona em inglês, eu ia sempre colocar o livro com o título em inglês nos registros, e portanto deu para esta categoria. Para a quest Cute Hippogriffs Need Helpers, o livro mais recente que comprei, e o mais recente que eu tinha comprado foi aqui o Heartstopper Volume 4 da Alice Oseman, que tinha sido o último a chegar de todos que eu comprei no mesmo. E pronto, com isto concluí
a lista de todos os livros que eu li no mês. Ao todo foram 12 livros, se eu não estou em erro. Se não foram 12, eu vou colocar aqui o número, mas eu tenho quase certeza que foram 12. Foram muitos livros. Foi o mês que eu li mais este ano. Li o dobro do mês anterior e acho que houve um outro mês também qualquer que eu também li 6 livros. E pronto, mas li o dobro. Pronto, é só isso. Estive de férias, estive doente, estive em casa o mês todo. Não tinha como dar errado, não é? Mas eu estava com muito receio quando tinha feito o vídeo da TBR, não consegui cumprir porque eram muitos livros que eu tinha para ler e podia ter corrido mal, mas pronto, foi o oposto, correu mais do que bem, cumpri mais do que cumpri tudo o que eu queria cumprir. Ainda consegui ler mais do que aquilo que eu tinha previsto e, portanto, estou muito satisfeita com este mês. Sei que no próximo mês e nos seguintes não vai ter nada a ver, pronto, mas nós ficamos felizes à mesma porque é para isso que a gente aqui está. Foi um longo vídeo. Agradeço a quem tenha ficado até ao fim. Se ficaram até ao fim, digam-me assim: eu fiquei até ao fim, sou corajoso. Vou deixar de fazer figuras. É isto. Espero que tenham gostado do vídeo. Se quiserem saber mais alguma coisa sobre algum livro, sobre o que é que eu achei mais em específico sobre alguma coisa, perguntem nos comentários que eu tenho todo o gosto em responder. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!